Olá a todas e todos, bem-vindos ao canal Oficina de Consciência. Aqui quem está falando é Irene Carmo Pimenta e nesta videoaula eu irei compartilhar com vocês alguns apontamentos sobre xamanismo e psicologia analítica. Longe de querer esgotar o assunto, este trabalho que eu preparei para vocês tem como objetivo trazer algumas considerações e correlações sobre os dois temas. Antes de iniciar o vídeo, então eu peço que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for postado. Deixe seu like, um comentário, porque assim o YouTube vai fazer esse vídeo chegar a um número maior de pessoas. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês aproveitem o conteúdo. Um abraço, bora lá assistir o vídeo? O homem sente-se isolado no cosmos porque, já não estando envolvido com a natureza, perdeu a sua identificação emocional inconsciente com os fenômenos naturais. E os fenômenos naturais, por sua vez, perderam aos poucos as suas implicações simbólicas. O trovão já não é a voz de um deus irado, nem o raio o seu projétil vingador. Nenhum rio abriga mais um espírito, nenhuma árvore é o princípio de vida do homem. Serpente alguma encarna a sabedoria, e nenhuma caverna é habitada por demônios. Pedras, plantas e animais já não têm vozes para falar ao homem, e o homem não se dirige mais a eles na presunção de que possam entendê-lo. Acabou-se o seu contato com a natureza. E com ele foi-se também a profunda energia emocional que essa conexão simbólica alimentava. Jung, na obra O Homem e seus Símbolos. A psicologia analítica foi desenvolvida por Jung. Em sua obra, ele procurou realizar um resgate do universo simbólico humano através de estudos empíricos, tendo como perspectiva que o indivíduo apenas se realiza através da aceitação e experiências de seu inconsciente, e é pelo resgate da vivência simbólica da psique que é possível entrar em contato com os conteúdos inconscientes de forma gradativa, desenvolvendo um sentido da vida e um conhecimento ampliado de si mesmo. A relação entre o xamanismo e a psicologia analítica acontece no nível do inconsciente coletivo, através dos símbolos que são compartilhados pela humanidade desde os seus primórdios. Na introdução do livro Jung, Seu Mito em Nossa Época, Marie-Louise von Franz escreve: quando fiz a Jung a observação de que suas percepções psicológicas e sua atitude para com o inconsciente me pareciam, em muitos aspectos, idênticas às das religiões mais arcaicas, por exemplo, o xamanismo ou a religião dos índios Nascapi, que não tem sacerdotes nem rituais, mas apenas seguem seus próprios sonhos, que acreditam serem enviados pelo grande homem imortal do coração. Jung respondeu então com um sorriso: bem, não há do que se envergonhar, é uma honra. Mas afinal, o que é xamanismo? Vamos iniciar tentando aqui falar um pouco da origem da palavra xamã. A origem, ela vem da língua dos povos tungos, na Sibéria, e ela foi adotada por antropólogos para designar uma pessoa que talvez fosse conhecida como curandeiro, como mago, como vidente, como feiticeiro, e que na realidade descreve alguém que por meio do transe do êxtase ingressa em estados diferenciados de consciência.
Segundo John Matthews, historiador e escritor, a palavra xamã pode ser traduzida também como queimar, atear fogo, e está associada à raiz indo-europeia, significando também saber ou aquecer a si mesmo. O escritor e pesquisador de assuntos xamânicos Léo Artesi, ele diz em um dos seus livros que as raízes do xamanismo são arcaicas e alguns antropólogos chegam a pensar que elas recuam até quase tão longe quanto a própria consciência humana. Então, segundo Artesi, as raízes do xamanismo, elas podem datar de 40 mil a 50 mil anos, na Idade da Pedra. Muitos antropólogos têm estudado o xamanismo nas Américas, na África, entre os aborígenes da Austrália, entre os esquimós, na Indonésia, na Malásia, no Senegal, na Patagônia, na Sibéria, em Bali, na Velha Inglaterra e mesmo ao redor da Europa, e também no Tibete, onde o xamanismo bom segue a linha do budismo tibetano em todos os lugares ao redor do mundo. Ou seja, existem traços, segundo Artesi, do xamanismo que estão presentes nas grandes religiões. Podemos então afirmar que o xamã é o mais antigo profissional do mundo, do qual descende tanto o médico quanto o sacerdote moderno. E as práticas xamânicas, segundo a história das religiões, são muito similares na Ásia, na Austrália, na África, nas Américas e na Europa, e também na Sibéria e no Círculo Ártico. Assim como o xamanismo pode ser visto possivelmente como a primeira manifestação espiritual do ser humano, mesclando-se a todas as fés e crenças, atingindo níveis profundos da memória ancestral. Pode-se dizer também que o xamanismo é anterior às religiões organizadas, pois possui sua própria cosmologia e simbologia do universo. Segundo Mircea Eliade, mitólogo, pesquisador, escritor, o xamanismo representa o mais difundido e antigo sistema metodológico do tratamento da mente e do corpo que a humanidade conheceu. Os dados arqueológicos e etnológicos dizem que o método tem pelo menos 30 mil anos, com evidências vívidas nas pinturas das cavernas, principalmente naquelas do sul da França. Ainda segundo Eliade, no seu livro O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase, o xamanismo é uma das técnicas arcaicas do êxtase, ao mesmo tempo mística, magia e religião no sentido amplo do termo. Queridos, eu recomendo muito a obra do Mircea Eliade para quem estuda o tema de xamanismo. É muito interessante, é um material que vale a pena para quem pesquisa e quer saber mais, ter esse material, ler esse material. Então, deixo aqui essa dica de leitura para vocês. A palavra arquétipo vem do grego e significa cunhagem original. São imagens primordiais que se originam de uma constante repetição de uma mesma experiência durante muitas gerações. Os arquétipos são formas sem conteúdo próprio. Eles servem para organizar e canalizar o material psicológico. Para Jung, os arquétipos são fatores e temas que ordenam elementos psíquicos, formando determinadas imagens, mas de uma maneira que só podem ser reconhecidas pelos efeitos que produzem a cada um distintamente. O arquétipo sugere aquilo que se apresenta enquanto ideia, sempre presente em diferentes épocas da história. A imagem arquetípica emerge sob diferentes roupagens, dando forma e atualizando o que está em potencial. São vários os arquétipos, e uma interminável repetição deles gravou experiências na constituição psíquica dos indivíduos, não em forma de imagens plenas de conteúdo, representando meramente a possibilidade de certo tipo de percepção e ação, mas
Se a gente olhar para as culturas passadas, vê-se que a camada de culturas é muito fina, é muito tênue, compondo camadas primitivas da psique poderosamente desenvolvidas. São essas as camadas da psique que formam o inconsciente coletivo. Os xamãs de inúmeras culturas compartilham o conhecimento de que existe um mar de consciência universal, mesmo que nós o vejamos de nossas próprias praias, do nosso próprio lugar. Existe uma consciência e um mundo compartilhado por todos nós e que pode ser vivenciado por todos os seres, ou seja, é o mesmo conceito de inconsciente coletivo do Jung. Esse conceito está presente também no xamanismo. Os xamãs não questionam a validade das experiências do outro. Na verdade, eles buscam integrar mesmo a mais comum experiência em sua cosmologia como um todo. Na obra Psicologia em Transição, Jung diz: os primitivos estão bem longe do particularismo humano. Não sonham serem os donos da criação. O homem está simplesmente encaixado na natureza, faz parte do todo e não pensa que pode dominá-la. Todos os seus esforços se destinam a proteger-se contra os acasos. O homem civilizado, ao contrário, procura dominar a natureza e coloca todo o seu esforço na descoberta de causas naturais que podem oferecer-lhes a chave do laboratório secreto da natureza. No mundo arcaico, tudo tem alma, e ela é coletiva no sentido em que está em tudo e em todos. O arquétipo do xamã, em sua totalidade, é uma junção de dois mundos, o mundo real e o mundo sobrenatural, trazendo novas possibilidades e uma significativa simbologia para a busca interior. Se você quiser saber mais sobre os principais conceitos junguianos, assiste a aula 2 do curso Cuide da Sua Alma, um curso bem legal que está disponível aqui em nosso canal do YouTube. Eu vou deixar o card aqui em cima, caso você tenha interesse e queira assistir essa aula. Na obra A Vida Simbólica, Jung diz: o homem necessita de uma vida simbólica, mas não temos vida simbólica. Acaso vocês dispõem de um canto em algum lugar de suas casas onde realizam ritos, como acontece na Índia? Mesmo as casas mais simples daquele país têm pelo menos um canto, fechado por uma cortina, nos quais os membros da família podem viver a vida simbólica, podem fazer novos votos ou meditar. Nós não temos isso. Não temos nem tempo nem lugar. Só a vida simbólica pode exprimir a necessidade do espírito, a necessidade diária do espírito, não se esqueça. E como não dispõe disso, as pessoas jamais podem libertar-se desse moinho, dessa vida angustiante, esmagadora e banal, em que as pessoas são nada senão. As origens mais remotas da moderna psicoterapia conhecidas da história estão no xamanismo arcaico e nas práticas dos curandeiros dos povos primitivos. Nas sociedades civilizadas, o sacerdote é primariamente o guardião do ritual e da tradição daquele coletivo existente. Já entre os povos primitivos, a figura do xamã caracteriza-se pela experiência individual do mundo dos espíritos, aquilo que hoje na moderna psicologia nós podemos chamar de inconsciente, sendo a principal função desse xamã a cura de moléstias pessoais e de distúrbios na vida do coletivo. O xamã cura o sofredor por meio do seu próprio transe. Ele conduz os mortos para o reino das sombras e serve de mediador entre eles e seus deuses. De certo modo, o xamã vigia suas almas. Citando novamente Mircea Eliade,
Voltamos lá para aquele livro sobre o xamanismo que eu já sugeri para vocês, em que Eliade diz assim, que o xamã é o grande especialista da alma humana. Só ele a vê, pois conhece a sua forma e seu destino. Durante um difícil período na meia-idade, Jung teve sonhos recorrentes. A pressão interior continuou a aumentar e, com grande desespero, ele começou a brincar com pedras às margens do lago, tendo construído com elas uma cidadezinha em miniatura em que havia uma igreja, a fim de conseguir algum alívio da pressão originada por suas fantasias. Ele continuou a fazer isso periodicamente pelo resto da vida. Quando chegava ao impasse, ele pintava um quadro ou com um cinzel esculpia numa pedra a imagem que lhe parecia habitá-la. Por vezes, disse ele, sei tão pouco acerca do que o inconsciente pede que simplesmente deixo entregue às minhas mãos, de maneira que depois eu possa pensar acerca daquilo que dei forma. Trata-se de um método usado também por certos curandeiros, principalmente entre os índios navarro da América do Norte, por exemplo. Para os navarros, há 3 maneiras de descobrir o invisível nas doenças, na vontade dos espíritos ou no futuro: a observação das estrelas, a audição interior ou o que eles chamavam de movimento da mão, isto é, um espírito que leva as pessoas a fazerem movimentos involuntários com as mãos. E através disso eles criavam, eles faziam uma arte. Então aqui podemos fazer também uma correlação de técnicas xamânicas de cura com as técnicas de arte-terapia. Talvez os sonhos sejam um dos temas mais abundantes na psicologia analítica, dada a sua importância para a compreensão dos aspectos inconscientes da psique. Para Jung, os sonhos são símbolos de função transcendente, ou seja, os sonhos são símbolos que permitem que conteúdos do inconsciente emerjam à superfície da consciência. Jung soube notar a importância fundamental desse fenômeno para a compreensão da natureza humana e do seu desenvolvimento. Os sonhos são os principais condutores do processo psicoterapêutico, trazendo uma visão simbólica da situação do inconsciente do paciente. Nesse sentido, os sonhos têm o papel de comunicar a quem sonha suas falhas e faltas conscientes, sendo responsáveis por preparar ativamente o processo do desenvolvimento psíquico. Além de revelarem recordações e complexos pessoais, os sonhos revelam também conteúdos culturais e ancestrais, os quais Jung denominou de arquétipos, imagens primordiais, porque os sonhos têm como sentido estimular o processo de transformação do indivíduo rumo a um conhecimento ampliado do si mesmo, do self e da própria coletividade humana. Os xamãs, por serem mestres em atravessar os mundos, o mundo profundo, que é o inconsciente coletivo, o médio, que é a nossa realidade cotidiana, e o superior, que é o mundo do sagrado, são os sonhadores por excelência. Ao ajudarem os outros a interpretarem seus sonhos, podem auxiliá-los a triunfar sobre as limitações humanas. Isso pode significar a diferença entre a cura e a doença. Assim como para a psicologia analítica de Jung, também para o xamã, a realidade é interna, é como percebemos e sentimos o mundo. E o mundo dos sonhos nos dá acesso direto ao inconsciente coletivo. Quando sonhamos, conflitos internos estão querendo nossa atenção, e mesmo que não saibamos seu significado profundo, a alma já está em processo de cura. Então, tanto quanto nos processos de cura xamânica como na análise junguiana, os sonhos são uma ferramenta muito importante no nosso processo de cura.
Presentes em muitas culturas xamânicas estão as rodas de cura ou rodas sagradas, conhecidas também como círculo da vida. Na psicologia analítica, a roda ou a mandala é a representação simbólica do self, de cuja essência nos originamos e da qual nos afastamos para nos adaptarmos ao mundo exterior, buscando retornar a ela para conhecermos a nós mesmos. Em sua obra Aion, Estudos sobre o Simbolismo do Si Mesmo, Jung fala: Deus é um círculo cujo centro está em toda parte e cuja periferia não está em lugar algum. A roda de cura, na maioria das tradições xamânicas, fala de um ciclo temporal que se observa nas repetições de experiências na vida. Ela é um símbolo arquetípico. O tempo cíclico é arquetípico e representa desde o nosso nascimento e morte até a contração e a expansão do universo. Segundo Jung, o processo de crescimento externo está dentro de um tempo cíclico e que não é possível pular etapas. Enquanto símbolo, tanto a mandala de Jung como a roda de cura xamânica nos remetem à busca pela unidade e pela totalidade. De uma maneira geral, o xamanismo, com a sua filosofia e suas práticas, ele recoloca novamente o homem em contato com a natureza. Eu vou reproduzir a fala da Susana Lira Strapasson, uma analista junguiana, e ela diz o seguinte: quantos indivíduos, nos dias de hoje, têm o privilégio de sentar ao redor de uma fogueira e ouvir a fala do fogo, brincar com as chamas, reverenciando o fogo enquanto elemento transformador, ou mesmo ir a uma cascata de águas cristalinas e entregar às águas o que não mais pertence às pessoas e reverenciá-la como fonte da vida, ou mesmo parar no alto de uma montanha e deitar o olhar no horizonte, ouvindo apenas a canção dos ventos, sejam eles brisas ou formação para a tempestade. Pisar na terra, cavucar, construir, não esquecendo de agradecer à Grande Mãe o firme solo da nossa sustentação. Ainda ver o sol como irmão e a lua como avó, o céu como pai, como são tradicionalmente chamados nas tradições arcaicas. O homem moderno parece estar muito inconsciente de si mesmo e de sua inserção na natureza. Embora aparente liberdade, encontra-se escravo de muitas coisas e seu espírito paira, inquieto e insatisfeito. A neurose tornou-se lugar comum no mundo. A esterilização da natureza e a ausência de alma na humanidade são coisas a serem tratadas, pois se sabe que a relação homem versus natureza ultrapassa a institucionalização e envolve fatores culturais, psíquicos, místicos, simbólicos e religiosos. Daí a necessidade de busca do resgate do sagrado. Jung amou os animais e as plantas não só quando criança, mas durante toda a sua vida, e jamais se cansava da beleza dos lagos, das florestas e montanhas. A natureza tinha para ele primordial importância, havendo tocantes descrições da natureza espalhadas por todas as suas obras. Já quase ancião, falando das limitações da idade, Jung confessa: mesmo assim, há muita coisa que me preenche: plantas, animais, nuvens, o dia e a noite e o eterno que há no homem. Quanto maiores as incertezas a meu próprio respeito, tanto mais crescia em mim um sentimento de parentesco com todas as coisas. Ora, esse sentimento de pertencimento, de parentesco, está presente em todas as culturas, quando se fala da grande teia da vida, quando se fala da grande teia Aca, do estamos todos conectados, inclusive aquela expressão dos nativos americanos que diz Mitakuye Oyasin, que significa somos todos parentes. E Jung continua:
Com efeito, parecia-me que as altas montanhas, os rios, os lagos, as árvores, as flores e os animais exemplificavam muito melhor a essência de Deus do que o homem. Em uma entrevista a McGuire e Hull, em 1982, sobre o tema O Homem e seu Meio Ambiente, Jung trouxe uma fala simples e fundamental àqueles que desejam compreender sua visão a respeito da relação humana e natureza. Ele disse o seguinte nessa entrevista: todos nós precisamos de alimento para a psique, e é impossível encontrar esse alimento nas habitações urbanas sem uma única mancha de verde ou árvore em flor. Necessitamos de um relacionamento com a natureza. Precisamos projetar-nos nas coisas que nos cercam. O meu eu não está confinado no corpo, estende-se a todas as coisas que fiz e a todas as coisas à minha volta. Sem essas coisas, não seria eu mesmo, não seria eu um ser humano. Tudo que me rodeia é parte de mim. Dentro do xamanismo, a doença é concebida como a perda do poder pessoal, poder da alma, e o tratamento é o restabelecimento desse poder, a restauração do equilíbrio. Jung diz que se a cura significa tornar-se sadio um doente, então a cura significa transformação. Para que essa transformação aconteça, o homem precisa se reencontrar com a natureza e consigo mesmo, reencontrar sua função inicial de mediador dos poderes do céu e da terra. Mas esse modo de viver o mundo, como vem e vivem ainda muitos povos originários do planeta todo, já não existe em nossa época hipermaterialista, em que o homem, pretensioso e cheio de ceticismo, por receio de ser taxado de supersticioso, perdeu sua rica identidade com a magia, perdeu seu contato com a natureza. Os xamãs foram descritos por Mircea Eliade como os grandes especialistas da alma humana. Marie-Louise von Franz afirma que os xamãs foram os precursores da moderna psicoterapia. A figura do xamã apresenta correspondência no mito do curador ferido. Assim como os xamãs, os terapeutas precisam mergulhar nas profundezas do seu mundo interior, para então, e só então, tornar-se facilitador nos processos de cura de seus pacientes. A pessoa que não tenha tido acesso às profundezas do inconsciente e visto ali a natureza de todos os espíritos da doença, dificilmente pode possuir uma empatia real e suficiente com relação ao grave sofrimento psíquico dos seus semelhantes. Ela só os tratará de acordo com as regras, sem jamais ser capaz de sentir empatia por eles, e este é frequentemente o fator-chave para os pacientes. Segundo Marie-Louise von Franz, tudo o que dissemos aqui sobre o xamanismo dos povos circumpolares se aplica de maneira surpreendente à problemática vocacional dos terapeutas atuais. Assim como no processo terapêutico, a cura xamânica é um processo de autoconhecimento que se dá no inconsciente profundo, na mesma região em que emergem as forças criativas e curativas do inconsciente coletivo, onde repousam os arquétipos. No xamanismo, considera-se a doença como originária do mundo espiritual. A maior atenção não é dada aos sintomas ou à doença em si, mas à perda do poder pessoal que permitiu a invasão da doença. Para Jung, a cura significa tornar sadio um doente, então cura significa transformação. Quando se faz a conexão entre os estados alterados de consciência do xamanismo e a busca do indivíduo na análise, pensa-se que é por meio desses estados que se consegue conectar com os mitos, símbolos, enfim,
com a verdade interior. Consegue-se expandir a percepção para os mistérios que estão incubados em cada um. Religa-se com o sagrado e com a fonte criativa de tudo o que acontece, pois em estado de consciência ordinária não se consegue alcançar níveis profundos do ser. Se bem que Jung, quando fala sobre ilusão, diz que o que se chama de ilusão é, talvez, uma realidade psíquica de extrema importância. Mas a alma provavelmente não se importa com as nossas categorias de realidade. Parece que para ela é real tudo o que é eficaz. O analista junguiano deve ter a capacidade de acolher o seu próprio processo de autoconhecimento e individuação para poder almejar ajudar seus pacientes a fazerem o mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham apreciado essa videoaula. E eu deixo aqui mais uma vez a solicitação para que vocês deixem o seu like e principalmente deixem um comentário, porque é muito importante que isso aconteça, senão o YouTube ele trava as nossas aulas e não distribui. Eu queria também dizer para vocês que caso vocês tenham interesse em temas xamânicos, no nosso site Oficina de Consciência nós temos o blog Teia de Luz, onde eu posto muita coisa, muita informação sobre xamanismo. E eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, ok? Eu agradeço a participação de todos vocês e deixo aqui um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.